Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje falar sobre a nossa atividade que vai tratar da Revolução do Haiti, falar um pouquinho do significado dessa revolução e dos desdobramentos dessa revolução. Vocês vão encontrar lá no nosso portal a seguinte atividade que está sendo projetada aí para vocês. A Revolução do Haiti, ela foi uma grande revolução de escravos que vai levar a região chamada de São Domingos à independência. A Revolução Haitiana, ela foi uma revolução de rebelião, né, rebelião de escravos e de negros libertos, que aconteceu na colônia francesa, que era chamada de São Domingos, a partir de 1791. Essa rebelião, ela vai conduzir essa colônia francesa à independência. E ela foi motivada pela exploração. A França, ela instituiu um sistema de extrema violência, né? Um sistema de escravidão de extrema violência, e isso vai fazer com que negros escravizados e negros libertos se unam para lutar contra o colonizador. Quais são os antecedentes dessa rebelião, dessa revolução? O que estava acontecendo antes da revolução de fato começar a ocorrer? No final do século XVIII, essa região, que atualmente é o Haiti, ela era colonizada pelos franceses e era conhecida como São Domingos, né? Por isso que é a Revolução de São Domingos. A presença francesa ocorreu de maneira gradativa, né, a partir do século XVI. Então, a partir do século XVI, os franceses foram se apropriando ali, porque aquela região ela pertencia anteriormente aos espanhóis, né? Mas a posse, né, da França foi alcançada a partir do século XVII, né, quando a Espanha e a França assinam lá um tratado que vai ceder de maneira oficial parte oeste desse território que era da França, que era conhecido até como Hispaniola, para os franceses. Então, a gente tem, a partir do século XVII, um tratado assinado entre França e Espanha, que divide esse território e dá posse a parte dele aos franceses. O que a França vai fazer? Ela vai impor um sistema colonial, né, um sistema escravocrata, que vai tornar essa região uma região muito próspera, de muita riqueza, né? Vai ser conhecida até como Pérola das Antilhas. A Revolução Haitiana ela vai ocorrer no final do século XVIII, porque no final do século XVIII você já tem uma situação que é considerada uma situação de extrema violência, né? Você tem ali cerca de 40 mil colonos franceses que controlam de maneira muito violenta uma população de cerca de 450 mil escravos. Então, observem que a gente tem muito menos colono do que escravizados. E como que os colonos, na minoria, né, conseguem controlar essa multidão? Usando extrema violência. No ano de 1791, no século XVIII, quando os escravos se rebelaram contra os franceses, a gente vai ter aí, em poucas semanas, cerca de 100 mil escravos que vão aderir a esse movimento, a essa rebelião. Os escravos e negros libertos dessa região vão ser influenciados pelos acontecimentos que estavam ocorrendo na Europa. É preciso lembrar que lá na França, a mesma França que domina essa região, lá na França você tem a Revolução Francesa acontecendo, né? A Revolução Francesa que defende liberdade, igualdade, fraternidade social. Então, esses valores, que são valores iluministas lá da Revolução Francesa, vão influenciar os negros escravizados e os libertos, né, nessa revolução. Quais foram os desdobramentos disso, né? Esses escravos, eles estão lutando pelo quê? Eles estão lutando pelo fim da escravidão e os negros libertos estão lutando para que possa ser equiparado, ou seja, igualado, equilibrado os direitos entre brancos e negros.
Com a rebelião, os escravos, eles passam a se organizar e a lutar, né, embate mesmo contra as tropas francesas que estavam instaladas na região. A força do movimento em São Domingos e os desdobramentos da Revolução Francesa vão resultar na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo São Domingos, em 1794. Se a gente for lembrar, a Revolução Francesa, em 1789, vai ser proclamada, promulgada a Declaração Universal do Direito do Homem e do Cidadão, né? Que é a declaração que sintetiza ali os valores que os revolucionários franceses estão defendendo. E em 1794, a gente tem, né, a libertação de todas, a abolição da escravidão em todas as colônias da França. Bom, aí a gente tem um textinho nessa atividade explicando isso, né? Essa região de São Domingos, ela vai se tornar o único país das Américas que vai conseguir a sua independência, que vai conquistar a sua independência a partir da rebelião de escravos. E isso vai ser visto para, por exemplo, os portugueses que controlavam o Brasil, os espanhóis que controlam parte da América Espanhola. Vai servir de alerta, né? Por quê? Porque em todas essas regiões você tem muito mais escravizados do que pessoas livres, do que colonos, né? Então, a força e a organização lá da Revolução do Haiti, era considerado como um perigo, né? Um mau exemplo para as demais colônias. Depois da independência, essa região vai ser chamada de Haiti, né? São Domingos vai ser chamado de Haiti, uma referência aos povos indígenas que viviam nessa região antes da chegada dos espanhóis e dos franceses, né? Antes da chegada dos europeus. Vocês vão encontrar na atividade um link para um vídeo do YouTube que complementa isso que a gente está estudando. Então, antes de seguir, né, para realizar a atividade, assista esse vídeo para que vocês tenham mais informações sobre o assunto. E depois a gente tem algumas questões, uma questão objetiva, onde eu pergunto: a Revolução Haitiana foi realizada por escravos que contestavam a forma e a violência com a qual os colonizadores tratavam os escravizados. Um dos grandes nomes da Revolução e uma importante liderança foi, aí a gente tem os nomes aqui, é preciso que vocês leiam um texto, assistam o vídeo de complementação para responder. O que foi a Revolução Haitiana e qual a sua importância? Depois da Revolução, qual foi o nome dado ao território? Bem facinho essa questão, né? E quais eram os antecedentes da Revolução do Haiti? Então, pessoal, essa é a nossa atividade dessa semana. Eu espero que esse vídeo aqui ajude vocês na compreensão desse conteúdo e no nosso próximo encontro a gente faz a correção juntinhos dessa atividade. Até lá!